Olá, pessoal. Estou de volta aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso, a Jornada Interior, compreendendo o nosso eu, essa totalidade ou a totalidade da psique humana, como Jung chamou. Então, na primeira aula do módulo que a gente está, a gente deu um panorama geral, né, do que seria o curso, das aulas que se seguirão. Agora, na aula 2 a gente vai falar da primeira estrutura psíquica chamada eu, ou ego, né? Então, aqui está o nosso joguinho. Eu expliquei que em cada casa, né, que a gente encontra um item desse, uma figura, representa como que uma função dentro da psique humana. Então, de fato, nessa segunda aula, a gente começa a andar com o nosso bonequinho, né, com o eu perdido, e o eu já entendeu que precisa dessa introspecção, né, dessa autoanálise. E a primeira estrutura psíquica que ele precisa compreender é o próprio eu, o sentido de eu até agora, né? Bom, então, módulo um, aula 2, estrutura psíquica ou função eu, né, ou ego. Bom, aqui está o nosso mapa dos vários continentes que representam aproximadamente o que nós imaginamos ser a essa totalidade da psique, né? Ou pelo menos através dos livros do Jung, montar algo que seja uma imagem que dê para a nossa mente humana captar as informações. Então, aqui nós temos o nosso continente da consciência, que é justamente onde o complexo do eu, aquilo que é chamado de centro do campo da consciência, se encontra. Então, começamos então a falar sobre o administrador do campo da consciência. Como eu disse na aula anterior, é necessário a gente fazer uma distinção entre o que é consciência e o que é o eu, ou aquilo que Jung chamou de complexo do eu. Bom, esses nomes abaixo, ego, consciência do ego e consciência pessoal, são praticamente quase que sinônimos. Então, eu e complexo do eu diz o seguinte: Jung não falava em um simplesmente eu, pois para ele o eu não é um fator simples, elementar, mas complexo, na suposição fundamentada de que o eu tem uma composição flutuante e por isto é mutável e, consequentemente, não pode ser simplesmente o eu. Então, Jung ele entendia que o eu é um complexo e é o que a gente vai ver no decorrer dos outros slides. Bom, o ego é uma palavra mais já conhecida, né? E deriva do latim ego, que tem sentido de eu. Nos livros do Jung, ele usa essa palavra, porém não com tanta frequência como outros autores. Bom, consciência do ego é a consciência do eu. A consciência pessoal, ela é empregada num termo um pouco mais genérico, dando a entender que é aquilo que se desenvolveu na humanidade, ou seja, o eu se identificou com a parte consciente. Inclusive, eu tirei um trecho do livro A Natureza da Psique, que diz o seguinte: o homem, enquanto consciente do próprio eu, é apenas uma parte da totalidade vital, e sua existência não representa a realização deste todo, que é o que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, Jung vai falar o que ele entende por eu, né? Eu entendo o eu como um complexo de representações que constitui para mim o centro de meu campo de consciência e que me parece ter grande continuidade e identidade consigo mesmo. Por isso falo também de complexo do eu. O complexo do eu é tanto um conteúdo quanto uma condição da consciência, pois um elemento psíquico me é consciente enquanto estiver relacionado com o complexo do eu. Ou seja, foi o que a gente falou na aula anterior, né? Que os conteúdos psíquicos, enquanto estão relacionados com o eu, têm essa característica de que são conscientes,
Mas se esses conteúdos não estão relacionados com o eu, no sentido de que o eu não tem percepção, ou que o eu talvez não compreenda, então esses conteúdos são inconscientes. Outra chave que ele dá aqui é a questão de o complexo do eu ele ser tanto um conteúdo quanto uma condição da consciência. Enquanto o eu for apenas o centro do meu campo consciente, não é idêntico ao todo de minha psique, mas apenas um complexo entre outros complexos. Por isso distingo entre eu e si mesmo. O eu é o sujeito apenas de minha consciência, mas o si mesmo é o sujeito do meu todo, também da psique inconsciente. Neste sentido, o si mesmo seria uma grandeza ideal que encerraria dentro dele o eu. Ou seja, pessoal, aqui é necessário a gente fazer essa distinção, o que seria o eu e o si mesmo, né? Esse termo que ele usa. Como ele fala aqui, que ele faz essa distinção entre eu e esse si mesmo. Ele fala que o eu é o sujeito apenas da consciência dele, ou seja, daquela, levando em consideração o nosso mapazinho, né, dos continentes, apenas do campo da consciência. Mas o si mesmo, ou seja, esse outro termo que ele usa, é o sujeito do todo, ou seja, da totalidade da personalidade humana. Então, o eu é um complexo, ele é o centro da consciência. O si mesmo expressa a unidade e totalidade da personalidade global. Bom, aqui ele ainda vai falar do si mesmo. Esse si mesmo, ou seja, esse termo, ele diz o seguinte: o si mesmo expressa a unidade e totalidade da personalidade global. Fazendo um adendo aqui, a personalidade global, então, seria a parte consciente e o inconsciente. Continuando, mas na medida em que esta, devido à sua participação inconsciente, só pode ser consciente em parte. O conceito de si mesmo é, na verdade, potencialmente empírico, em parte e, por isso, um postulado na mesma proporção. Em outras palavras, engloba o experimentável e o não experimentável, respectivamente, o ainda não experimentado. Ou seja, aquilo que a pessoa ainda não descobriu, né, sobre a sua personalidade, ou seja, ainda a parte que está inconsciente, né, e que aos poucos vem se apresentando ou vem sendo representada para ela de forma indireta na consciência, né? Então, Jung fala sobre esse si mesmo ele ser potencialmente empírico, ou seja, é algo que é experimentável e também não é experimentável, porque a consciência ainda não consegue abarcar, por assim dizer, toda a psique humana. Então, o não experimentável também está dentro dessa personalidade global, como ele fala, né? Para ficar mais fácil, eu fiz esse exemplo aqui, que seria o círculo azul representaria o inconsciente e, portanto, a totalidade da psique, porque nas aulas anteriores a gente falou que a consciência ela nasce do inconsciente, ou seja, o inconsciente é a mãe da consciência. Então, o nosso círculo azul representa o inconsciente, dentro dela nasceu a consciência, né? Se diferenciou, por assim dizer, dessa parte inconsciente, que é representada aqui pelo círculo amarelo. Dentro do círculo amarelo existe um ponto central, que é justamente o eu, o complexo do eu, que é o centro da consciência. Mas o si mesmo, ele seria, por assim dizer, tanto a totalidade da personalidade humana como o centro dessa totalidade, onde está encerrado também dentro dele, né, a consciência e o complexo do eu.
Bom, ainda sobre esse si mesmo, né, ou seja, essa totalidade da personalidade humana, diz o seguinte: habitualmente chama a personalidade supraordenada de si mesmo e separo estritamente o eu, o qual, como se sabe, só vai até onde chega a consciência do todo da personalidade, no qual se inclui, além da parte consciente, o inconsciente. Ou seja, foi o que a gente falou, né? Que a totalidade dessa personalidade tem a parte consciente e inconsciente juntas, né? O eu está para o si mesmo, assim como a parte está para o todo. Assim sendo, o si mesmo é supraordenado ao eu. Empiricamente, o si mesmo não é sentido como sujeito, mas como objeto, e isto é devido à sua parte inconsciente, que só pode chegar indiretamente à consciência via projeção. Por causa da parte inconsciente, o si mesmo se acha tão distante da consciência que, se por um lado pode ser expresso por figuras humanas, por outro necessita de símbolos objetivos e abstratos. Bom, aqui eu fiz uma outra representação, né? Essa imagem global da personalidade seria o si mesmo ou o self. Dentro dessa totalidade, dessa personalidade global, né? Estaria incluso o eu e as partes inconscientes da personalidade. E aí, Jung fala que o eu não pode ou não consegue captar a totalidade dessa personalidade, justamente por causa dessas parcelas inconscientes da personalidade. Então, aqui a, a personalidade global é o si mesmo, né, o self. Dentro dele encerra-se o eu, que se encontra na parte consciente, mas, porém, tem as parcelas inconscientes da personalidade. E aqui talvez a gente compreenda por que que Jung falou que o eu ele é mutável, ou seja, ele pode sofrer transformações, porque ele diz o seguinte: o eu pode ser assimilado e modificado eventualmente em grande proporção pelas parcelas inconscientes da personalidade que se acham em vias de desenvolvimento. Ou seja, se a consciência do eu consegue não somente perceber essas parcelas inconscientes da personalidade, como também integrá-las, querendo ou não, ele vai sofrer alguma alteração, seja na atitude, no caráter, enfim. Talvez explique a questão desse eu ser flutuante, né? Ou seja, ele pode sofrer essas alterações devido a descobertas de novas partes da personalidade que outrora estavam inconscientes, por assim dizer, né? Bom, aqui é de novo o mesmo exemplo, né? O si mesmo ou a totalidade da psique, ela representa uma grandeza maior, onde está contido a consciência dentro dela. E dentro da consciência está o centro virtual, que é o eu, é o complexo do eu. Bom, e aí continua ainda nessa distinção. Uma vez que o inconsciente nos dá a impressão de ser algo estranho, um não eu, é natural que seja representado por uma figura fora do comum. Por um lado, é a coisa mais insignificante, mas por outro, na medida que contém aquela totalidade redonda em potencial que falta à consciência, é também a coisa mais significativa. O redondo é o grande tesouro que jaz oculto na caverna do inconsciente e cuja personificação é justamente esse ser pessoal que constitui a unidade mais elevada da consciência e do inconsciente. É uma figura comparável a Hiranyagarbha, não sei se é assim que pronuncia, ao Purusha, ao Atman e ao Buda místico. Por este motivo, escolhi para ela o termo si mesmo, entendendo-o como uma totalidade anímica e ao mesmo tempo um centro, sendo que ambos não coincidem com o eu,
mas o inclui como um círculo maior contém um menor. Ou seja, aí aqui ele fala no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo que a totalidade humana é constituída de uma união da personalidade consciente e inconsciente, né? É o que a gente vem falando desde das primeiras aulas. O eu, até onde podemos saber, é algo de individual e único que permanece de algum modo idêntico a si mesmo. Este caráter permanente é relativo, pois em certos casos podem ocorrer transformações na personalidade. Estas modificações nem sempre são de natureza patológica, mas determinadas também pela evolução e por isso caem na esfera do normal. A título de exemplo, nos livros ele fala da conversão de Paulo, né? Ou seja, de Saulo que se converteu e mudou o nome, né, para Paulo. Ou seja, é um exemplo de transformação que ocorre na personalidade. Foi somente a psicologia moderna que descobriu, a partir do final do século XIX, com seu método indutivo, as bases da consciência, demonstrando empiricamente a existência de uma psique extrapsíquica. Esta descoberta relativizou a posição até então absoluta do eu, quer dizer, este conserva sua condição de centro do campo da consciência, mas, como ponto central da personalidade, tornou-se problemático. Constitui parte desta personalidade, não há dúvida, mas não representa sua totalidade. Ou seja, Jung fala dessas bases da consciência, ou seja, a psicologia descobriu, né, que existia uma outra parte da personalidade que até então é inconsciente, né? Apesar da aparente unidade do eu, trata-se evidentemente de um fator altamente compósito, ou seja, feito de vários elementos ou partes diferentes e variado, constituído de imagens provindas das funções sensoriais que transmitem estímulos tanto de dentro como de fora. Consiste igualmente em um imenso aglomerado de imagens resultantes de processos anteriores. Todas essas componentes sumamente variadas necessitam de um fator dotado de forte poder de coesão, qualidade esta que já identificamos na consciência. Por isso, parece-me que a consciência é o requisito essencial para o eu. Ou seja, para Jung, o eu, esse complexo do eu, ele é constituído de imagens provindas das funções sensoriais. Aí é o que eu coloquei os seis sentidos, né, aqui como o sexto sentido incluído também, que transmitem estímulos tanto de dentro, né, do mundo interior, como também de fora do mundo exterior. E consiste igualmente em um imenso aglomerado de imagens resultantes de processos anteriores. Por isso que ele considera o eu como um complexo, né? Ou seja, ele é resultado de várias imagens ou de várias, vamos dizer assim, de estímulos, né? Que faz com que esse eu, ele desperte, fique atento, né? E ao mesmo tempo, ele procure compreender o que esses estímulos, né? O porquê desses estímulos, enfim, né? Que vem tanto de dentro como de fora. Se considerarmos o eu como um reflexo não de um só, mas de muitos e variados processos e suas interações, ou seja, daqueles processos e conteúdos que compõem a consciência do eu, a sua diversidade forma realmente uma unidade, porque sua relação com a consciência atua como uma espécie de força gravitacional, atraindo as várias partes na direção daquilo que poderíamos chamar de centro virtual. Por esta razão, não falo simplesmente do eu, mas de um complexo flutuante e por isto é mutável e, consequentemente, não pode ser simplesmente o eu. Ou seja, esse centro virtual, que é o complexo do eu, ele atrai, né, todas as partes justamente nesse centro.
Bom, a consciência do eu é um complexo que não abrange o ser humano em sua globalidade. Ela, a consciência, esqueceu infinitamente mais do que sabe. Ouviu e viu uma infinidade de coisas das quais nunca tomou consciência. Há pensamentos que se desenvolvem à margem da consciência plenamente configurados e completos, e a consciência os ignora totalmente. O eu sequer tem uma pálida ideia da função reguladora e incrivelmente importante dos processos orgânicos internos a serviço da qual está o sistema nervoso simpático. O que o eu compreende talvez seja a menor parte daquilo que a consciência completa deveria compreender. O eu, portanto, só pode ser um complexo parcelar. O eu jamais constitui a totalidade do homem, mas apenas a parte consciente. Somente a parte inconsciente, cujos limites não podem ser demarcados, é que o completa para formar a totalidade real. Entendemos por eu aquele fator complexo com o qual todos os conteúdos conscientes se relacionam, e é este fator que constitui como que o centro do campo da consciência. O eu é o sujeito de todos os atos conscientes da pessoa. Esta relação de qualquer conteúdo psíquico com o eu funciona como critério para saber se este último é consciente, pois não há conteúdo consciente que antes não se tenha apresentado ao sujeito. E aí Jung vai falar que o eu, ou o complexo do eu, né, ele está assentado em duas bases, uma base somática e uma base psíquica. A base somática, ela tem a ver com sensações de natureza endossomáticas. São sensações que decorrem de estímulos. Parte considerável desses estímulos se expressam ou, na verdade, se processa, né, de modo inconsciente, isto é, subliminar. Essa base somática, ele fala que ela é constituída por fatores conscientes e inconscientes. Aqui eu imaginei um exemplo de quando a pessoa ela tem uma sensação de que existe algo ou que está acontecendo algo, porém ela não sabe dizer o que é. Seria um exemplo, né? Ou então aquilo que às vezes a pessoa chama de sexto sentido, né? Bom, o assentamento em cima dessa base psíquica, ela é também constituída, por assim dizer, de duas categorias, por assim dizer, né? O eu se assenta de um lado sobre o grupo da consciência global e de outro lado sobre a totalidade dos conteúdos inconscientes. Bom, a despeito do caráter relativamente desconhecido e inconsciente de suas bases, porque como a gente viu, tanto na base somática como na base psíquica existem conteúdos, elementos inconscientes, ainda assim, Jung fala que o eu é um fator consciente por excelência. Bom, agora só recapitulando, a gente compreendeu que Jung fala, né, dá ênfase nisso, que o eu, ele é apenas o ponto central do campo da consciência global. Ou seja, a gente viu, né, a gente conseguiu fazer essa diferenciação, distinção de que o campo, e eu dei aqui um exemplo, né, que o campo ele é mais extenso do que, por assim dizer, né, esse ponto central. E aí que é o eu, né, o complexo do eu. Bom, aceitamos que a consciência consta apenas daquele conjunto de imagens que estão associadas diretamente ao eu. Acham-se ligadas ao eu os conteúdos psíquicos dotados de certa intensidade. Os demais conteúdos, porém, que não conseguem adquirir a intensidade necessária ou que já a perderam, são subliminares e pertencem à esfera do inconsciente.
Como fator consciente, o eu pode ser perfeitamente descrito, pelo menos do ponto de vista teórico, mas isto nada mais nos proporcionaria do que uma imagem da personalidade consciente, a qual faltaria todos os traços que o sujeito desconhece ou de que não tem consciência. Ou seja, faltaria a parte consciente, né? Ou seja, da personalidade que ainda não atingiu a esfera consciência, da consciência. Bom, essa sequência que segue de slides é do Murray Stein, do livro Mapa da Alma, e ele usa muito a palavra ego no lugar do eu, né? Então, quando fala ego, subentende-se, já sabe que é o complexo do eu. Embora o ego possa ser visto como o centro de toda conduta interesseira, o egoísmo, ele é também o do altruísmo. Em e de si mesmo, o ego, tal como Jung o entendeu e descreveu, é moralmente neutro. Não é uma coisa ruim, como ouvimos ser citada em linguagem vulgar. Oh, ele tem um tal ego, mas uma parte necessária da vida psicológica humana. O ego é uma espécie de espelho na qual a psique pode ver a si mesma e pode tornar-se consciente. Bom, essa parte achei interessante porque parece com aquilo que Jung falou da descarga energética quando acontece da pessoa tomar consciência de algo que antes para ela era inconsciente. E realmente é como se o eu ele fosse o espelho onde a totalidade da personalidade humana pode conhecer a si mesmo, ou seja, pode tornar-se consciente. E aí o ser humano percebe que ele não é, por exemplo, um complexo, né? Que ele é muito mais do que isso, enfim. O ego não é fundamentalmente constituído e definido pelos conteúdos adquiridos da consciência, tais como identificações momentâneas ou mesmo críticas. O ego é algo como um espelho ou imã que segura um conteúdo no ponto focal da consciência. Ou seja, aqui está o exemplo, né, desse imã, o ego atraindo esse conteúdo para o centro da consciência. Mas também o ego quer e age. O ego determina em grande medida que conteúdos permanecem no domínio da consciência e quais se retiram pouco a pouco para o inconsciente. Bom, aqui eu coloquei quando é que o ego se forma, né? Mas esses conceitos são trazidos pelo Murray Stein, né, no livro Mapa da Alma. E ele diz que o ego precede a aquisição da linguagem e da identidade pessoal. É como se o ego ele já nascesse com a criança, segundo Murray Stein. E aí ele diz o seguinte: como centro vital da consciência, ou seja, o ego, né, como esse centro vital da consciência, ele precede a aquisição da linguagem, a identidade pessoal e até o conhecimento de um nome pessoal. As aquisições subsequentes, como o reconhecimento do próprio rosto e nome, são conteúdos que se aglomeram em torno desse centro de consciência e têm o efeito de definir o ego e ampliar sua faixa de comando executivo e autoconhecimento. Fundamentalmente, o eu ou o ego, né, é um centro virtual de percepção consciente que existe pelo menos desde o nascimento. O olho que vê e sempre viu o mundo desde essa vantajosa posição, desde esse corpo, desde esse ponto de vista individual. Não é produto de criação, crescimento ou desenvolvimento. É inato, embora possa ser mostrado que se desenvolve e adquire vigor desse ponto em diante através de colisões com a realidade. O seu núcleo é dado, chega com a criança recém-nascida. As origens do ego, repetindo, situam-se antes dos primeiros dias da infância. Até mesmo um bebê de meses nota a ocorrência de mudanças em seu meio ambiente.
algumas das quais lhe parecem agradáveis, e estende os braços para agarrá-las. Esses sinais precoces da intencionalidade de um organismo são provas evidentes no tocante às raízes primordiais do ego, a egoidade do indivíduo. Quando uma criança é capaz de dizer eu e pensar em referência a si mesma, colocando-se no centro de um mundo pessoal e atribuindo a essa posição um específico pronome na primeira pessoa, ela deu um grande salto para diante em consciência, mas isso não é, em absoluto, o nascimento do ego primordial. Muito antes disso, consciência e comportamento foram organizados em torno de um centro virtual. O ego existe claramente antes de podermos referir-nos a ele de uma forma consciente e reflexiva. E o processo de aprender a conhecê-lo é gradual e prossegue ao longo da vida inteira. Como centro virtual da consciência, o ego, ou eu, é inato, mas como centro real e efetivo, deve suas estruturas àquelas colisões entre o corpo psicofísico e um meio ambiente que exige resposta e adaptação. Parece surgir em primeiro lugar da colisão entre o fator somático e o meio ambiente. E uma vez estabelecido como um sujeito, continua a desenvolver-se em consequência de sucessivas colisões com o mundo exterior e o interior. O que faz o ego crescer, segundo Jung, é o que ele designa por colisões. Por outras palavras, conflito, dificuldades, angústias, pena e sofrimento. Como fica evidenciado, a liberdade do ego é limitada, ele é facilmente influenciado por estímulos psíquicos internos e ambientais externos. O ego pode responder a um estímulo ameaçador pegando em armas e defendendo-se, ou pode ser ativado e estimulado por um irresistível impulso interior para criar, amar ou desejar vingar-se. Também pode reagir a um impulso do ego, isto é, de um modo narcisista. Pode, assim, ver-se dominado por uma necessidade de vingança, por exemplo. Uma das principais funções do eu, do complexo do eu, é a capacidade de autorreflexão. É possível para os humanos permanecerem conscientes mesmo suspendendo boa parte do funcionamento normal do ego. Pelo exercício da vontade, podemos dirigir-nos para sermos passivos e inativos e observar simplesmente o mundo interior ou exterior como uma máquina fotográfica. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula e a gente conversou aqui sobre esse centro virtual da consciência que é o eu, né? O complexo do eu. Bom, a frase escolhida foi do livro A Natureza da Psique, e Jung diz o seguinte: é um fato estranho que uma vida vivida apenas pelo ego, em geral, é uma vida sombria, não só para a pessoa em si, como para aquelas que a cercam. A plenitude de vida exige muito mais do que apenas um eu. Ela tem necessidade de um espírito, isto é, de um complexo independente e superior, porque é manifestamente o único que se acha em condições de dar uma expressão vital a todas aquelas virtualidades psíquicas que estão fora do alcance da consciência do eu. Bom, pessoal, aqui estão os livros que fizeram parte dessa aula, né, de fundamento e base, e para quem tem interesse. E nos vemos agora nas próximas aulas ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.